Boa noite, amigos. É um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para trazer um pouquinho aqui da fé católica. E eu já falei uma vez num outro vídeo gravado lá em casa mesmo, né, a respeito desse pequeno livro aqui, não é? O Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes da Beata Maria Concepción, uma mexicana do começo do século XX, né? Ela é do final do século XIX, mas viveu até o início do século XX. Esse livro aqui, ela estava com a filha doente. Enquanto ela estava assistindo a filha no hospital, o próprio Senhor Jesus Cristo dita esse livro para ela, e ela transcreve o livro ditado por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o padre Félix, ele sistematiza o livro, né? E o objetivo dessa palestra é o primeiro capítulo do livro das Virtudes e dos Vícios, né? Esse tratado. Então nós temos aqui 12 partes, né? Esse livro é tratado em 12 partes, e nós vamos ver só a primeira, que diz a respeito da virtude de sacrifício. O interessante é que ele já parte assim, como é que eu posso dizer, com o pé na porta, né? Porque é muito forte a primeira abordagem que ele dá dessa virtude. Então nós podemos dizer o seguinte, que a virtude de sacrifício, se você não tiver esse tipo de virtude, nenhuma outra virtude você consegue desenvolver sem a virtude do sacrifício. Então nós temos aqui, de modo que relacionar as virtudes do mistério da cruz significa dizer que toda virtude tem sempre qualquer coisa de sacrifício. Ou seja, se você não tiver a virtude do sacrifício, você não consegue desenvolver nenhuma outra virtude. Então, se você pensar, alguma pessoa que vai treinar numa academia, ela tem que ter várias virtudes: a virtude da disciplina, a virtude da constância, mas principalmente tudo isso aí é englobado por um sacrifício de quem se doa a um objetivo. Quem vai passar num concurso, quem vai fazer uma faculdade, quem quer adquirir algum tipo de conhecimento, ele tem que abraçar o sacrifício. E esse sacrifício é o quê? Deixar pai e mãe, deixar situações de lazer, deixar situações onde você pode interagir com amigos, né? Situações de prazer, você pode dormir até mais tarde. Então, tudo isso vai estar relacionado com esse aspecto de sacrifício, só que vai um pouco além disso. Então, esse livro aqui, ele traz basicamente as virtudes que vêm, então, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem que estar aberto à ação das três pessoas da Santíssima Trindade para você ter essa graça de sacrifício. Você sabe que todas essas virtudes, elas são bloqueadas pelo nosso inimigo, né? Satanás. Satanás, ele não quer que você desenvolva as virtudes, então ele vai colocar situações onde você vai abrir mão dessa graça, da graça do sacrifício e de outras graças que virão por intermédio dela. Então nós podemos dizer o seguinte: há uma perfeita união entre todas as virtudes, cujas conexões, como uma corrente, se unem sem ruptura até alcançar o céu. Então essas virtudes, elas são umas conectadas às outras, assim como o vício. Como eu já falei aqui uma vez, né? Se você tem lá o vício da gula, aí o vício da gula te leva a um outro vício, o vício da preguiça, né?
E eu visto da preguiça, então assim, é como se fosse uma corrente, um vício leva ao outro, e a virtude também acontece exatamente assim. Uma virtude leva a outra. Então nós vamos ter o seguinte, a divindade acalenta a alma com o seu eterno esplendor. Ali a maior perfeição se crê, se espera e se ama. Embora, afinal, dessas três virtudes teologais só pertença, absorvendo os demais, a caridade amorosa. Então assim, se você não ama, você não está disposto ao sacrifício. Só quem ama se sacrifica. Aí aqueles que são mães aqui e pais, eu não tenho essa graça de ser pai, né? Aí você sabe a disposição que você tem para o sacrifício, pelo seu filho, pela sua filha, né? Ou pela pessoa amada. Então aquele que ama se dispõe ao sacrifício. Quem não ama não conhece esse tipo de abertura. Entre as virtudes, umas arrastam a alma em direção a Deus, outras o atraem até a alma pura. Então assim, a pureza é uma virtude. Então algumas virtudes elas vão te levar a Deus, e outras virtudes elas vão atrair Deus até você. E a pureza é uma delas, né? Então é por isso que é tão importante manter a virtude da pureza nas nossas crianças, e é por isso que Satanás tenta tanto atacar a pureza das crianças, que é uma virtude que deve ser conservada o máximo possível, porque ela atrai a Deus, a virtude da pureza. Divide-se em grupos, famílias ou matrizes, mas o amor, a pureza e o sacrifício representam a substância e os matizes divinos de todas. Então, amor, pureza e sacrifício. Essa trinca é a base de todas as virtudes, né? Vou repetir: amor, pureza e sacrifício representam as substâncias e os matizes divinos de todas as virtudes. A pureza levanta-se majestosa entre todas as suas companheiras, como o lírio puríssimo, a açucena divina, com sua fragrância especial, impregna, feito bálsamo, todas as demais virtudes. Então, a pureza é uma das principais virtudes que nós podemos cultivar. Então, é por isso o nosso combate. Você pode manter também a sua pureza. Embora eu já seja um senhor de 50 anos e aqui tem uma plateia de adultos, você pode manter a sua pureza quando você não acessa certos conteúdos maliciosos, pornografia e sabe lá o que tanto que a gente é bombardeado o tempo todo. A sua pureza ela vai se dissipando, né? Até mesmo a forma de se vestir, você mantém a sua pureza intacta. Então assim, a primeira coisa, manter a pureza das nossas crianças o máximo possível, porque é uma virtude muito esplêndida e atrai a Deus. E depois nós, como adultos, a questão da censura, que você pode, não vou ver esse conteúdo. O filme tem cenas de nudez, pornografia ou coisa assim. Eu vou evitar esse tipo de conteúdo, ou músicas que levam você a situações onde você tem um risco, você coloca em risco a sua pureza. Então você pode ir cortando esses hábitos, esses maus hábitos e colocando outros no lugar. E aqui completa: a dor da cruz, essa riqueza reconhecida, também impregna todas as virtudes. Então a dor, né? Nós temos um hábito muito ruim hoje em dia,
que é aquela coisa de evitar as situações de dor. E isso também faz muito mal à nossa alma, né? Porque a virtude está colocada exatamente nessa relação que você tem com a dor, essa relação que você tem com o sacrifício. E o amor? Como esse amor que abraça imenso o campo das virtudes. A alma puríssima é a gema do amor imolado. É o amor antídoto de todo o pecado, vício, paixão, né? Então, quem ama, ele consegue fazer essas, como é que eu posso dizer, se abster dessas situações de risco, onde você vai colocar a sua pureza em risco, onde você vai colocar aquilo que você ama em risco. Então, o amor, ele basicamente, ele leva você a praticar essas virtudes. Então, situações comuns assim na vida de professor ou de quem tem uma vida externa muito ativa, né? Situações de trabalho. Não, eu vou deixar lá a minha mulher em casa e vou para uma festinha com os alunos. É uma situação de risco, onde eu posso me expor a situações perigosas com moças solteiras ou com rapazes solteiros, né? Se seu caso uma mulher, né? Situações onde você vai ter conversas que não cabem a uma mulher e um homem casado, entendeu? Então você abre portas para que você tenha situações de risco para a sua vida espiritual. Então o amor acaba você, não, eu vou me abster de ir para aquela festa, e você então abraça um pouco desse sacrifício de não estar presente na festinha, que você ia lá gozar de prazeres com seus amigos, de uma boa conversa ou coisa assim. E você acaba por amor abraçando esse pequeno sacrifício, né, de não ir àquelas situações que colocam você em risco. E aí nós vamos aí ao clássico, né? Aos nossos clássicos inimigos, né? O mundo, o diabo e a carne, né? Todos aqui eu acho que já ouviram falar com bastante frequência. Quem são os inimigos da alma do homem? O mundo, o diabo e a carne. E aí você vê aí a partição exata de qual é a função de cada um deles na destruição da nossa salvação. Cada um desses aí tem uma função muito específica. Então aqui vamos ver o mundo. O mundo é um dos maiores inimigos da alma. Arrasta a muitos e muitos grandes vícios. O mundo, o demônio e a carne controlam todos os vícios, tentações e pecados que me ofendem. Aqui, como eu falei, é Jesus que narra esse livro, né? Então, o mundo, o diabo e a carne, eles colocam armadilhas para que você coloque em risco a sua alma. O mundo inspira os seguintes vícios: a sensualidade. Olha, veja só a quantidade de vícios que você pode ser exposto pelo mundo. A sensualidade, a dissipação, o escândalo, a leviandade, o ócio, a comodidade, a delicadeza, a calúnia, a murmuração, a difamação, o respeito humano, vaidade, fragilidade, fraqueza, debilidade, condescendência, adulação, exagero, curiosidade, precipitação, imprudência, frivolidade, imprevisão, sensibilidade, suscetibilidade, inconstância, instabilidade, infidelidade, indiscrição, veleidade e injustiça. Então todos esses vícios compõem aí o banquete que o mundo nos oferece. E algum deles, eles se opõem diretamente às virtudes que nós queremos adquirir. E é o tema dessa palestra,
que é a virtudes de sacrifício. Então, na hora que você estabelece hábitos como esse, vou citar aqui, por exemplo, sensibilidade, ócio é um vício, comodidade e delicadeza. Comodidade e delicadeza. Então, se eu tenho aquela situação que eu estou sempre em situações cômodas, não, eu não quero me indispor. Isso é muito comum, né? Não vou falar situações de trabalho, situações dentro da igreja, situações em família. Não, eu não vou falar porque eu não quero me indispor. O meu irmão, ele vai se colocar em situação de colocar a sua alma em risco. Ele vai destruir a família, ele vai dilapidar o seu patrimônio, ele vai cometer um crime. Mas eu, por comodidade, não, eu não quero me indispor. Eu vou ficar aqui na minha. Ou seja, eu tenho essa questão, né? Eu vou me colocando numa situação cômoda. E também a delicadeza. A delicadeza se opõe a essa virtude do sacrifício. Então, assim, você fazer trabalhos braçais, você fazer trabalhos rudes, isso também é um exercício para a sua alma, é uma virtude. Né? Que a pessoa se coloca em situações de delicadeza, ela vai sempre se evitando o quê? A virtude do sacrifício. Eu tenho que fazer um sacrifício. Da hora que eu me coloco numa situação de delicadeza, eu sou uma pessoa que cultua a delicadeza, eu vou evitando situações de sacrifício permanente. Então eu não posso andar no sol, né? Eu vou fazer uma caminhadinha no final da tarde, eu tenho que levar 2 litros de água porque eu não posso ficar com a boquinha seca. Então você vai cultivando delicadezas, que isso vai te afastando de uma situação de sacrifício. Você não consegue abraçar situações de sacrifício. Isso de ordem prática, né? De ajudar um amigo, de ajudar um familiar, de ajudar na igreja, de ajudar no trabalho, situações onde você vai ter uma ascensão profissional. Só quem vai ascender profissionalmente é quem está disposto ao sacrifício, de virar à noite para resolver um problema, de passar do horário do trabalho. Meu turno vence às 6, não, eu vou até 11 horas da noite hoje. É um sacrifício. Então, a pessoa que não está adaptada a situações de sacrifício, ela também não alcança sucesso profissional, porque ela é muito delicada, né? Eu não posso ficar com fominha, Bem, sempre você tem uma situação onde você evita situações de sacrifício. Então, essa é o pacote que o mundo nos oferece. Depois você tem aí o demônio, né? O demônio controla diretamente estes vícios: a soberba, a inveja, a astúcia, escrúpulos, turbamento, perturbação, inquietude, dúvida, hesitação, indecisão, hipocrisia, egoísmo, mentira, duplicidade, falsidade, baixeza, lentidão, ociosidade, cansaço, ira, cólera, vingança, rancor, ódio, traição, perfídia, orgulho, amor próprio, pretensão, presunção, ostentação, altivez, afetação, covardia. O pacote é grande, né? De certa forma, você vê que Satanás, ele domina aqueles vícios muito ligados à questão da soberba, que é o motivo da queda dele, né? Satanás caiu por causa da sua soberba. Então, basicamente, todos esses vícios, eles são ligados a esse pecado do demônio, a questão da soberba. Então, todos esses derivados que eu citei aqui, né? A ira, a cólera, a vingança, o rancor, se você parar para meditar um pouco, você vai ver que está tudo mais ou menos ligado a esse pecado que Satanás cometeu e propiciou a sua queda. E por fim, a carne. A carne controla outros vícios,
E aí dá para você saber, né? Luxúria, impureza, malícia, volúpia, imodéstia, ilicenciosidade e suas consequências, obstinação, confusão, insensibilidade, insensatez, ilusão, engano, frieza, tibieza, indiferença, desânimo. Então, você tem um pacote aí, 3 grandes pacotes: o mundo, o diabo e a carne. Então você pode ter assim, pensar o mundo e essas coisas que nós temos aí no cotidiano que você tem que lidar, né? Você fala mal do colega, não é? Você tem aquele hábito de reclamar, então você tem todos ligados no mundo. A questão do orgulho, da soberba, esses pecados voltados, né, muito ligados a Satanás. E por fim, o do corpo. O do corpo comporta mais ou menos os 2 aparelhos, o aparelho digestivo e o aparelho reprodutivo, né? O guloso, como eu já falei outras vezes, como eu, assim, você come demais, aí você quer uma situação de preguiça, você gosta de beber álcool para você ter uma situação mais ainda de entorpecimento, então, e aí o guloso, essa questão do aparelho digestivo, o guloso, ele gosta também de ser falastrão, né? Então você começa a beber umas, aí começa a boca, aí é o aparelho todo, né? A boca começa a descontrolar, e você também desanda a questão da luxúria, né? Então você está numa situação onde toda a sua parte de baixo toma o domínio do seu corpo, e aí ali é o cavalo que você tem que... Então você teria todos esses pecados voltados para a carne, esses vícios, né? E o do mundo, essa relação que nós temos com os nossos colegas, de Satanás, essa questão da soberba. E aqui ele salienta muito bem o vício da desordem. O vício da desordem abarca todos os demais, porque habita no coração de Satanás, autor de todos os outros vícios. Então, a desordem, ela é uma questão que rege toda esses inimigos da alma, né? Então, esse é o quadro geral. Eu já repeti isso aqui outras vezes, né? Mas vamos falar agora das virtudes, né? Como é que eu faço? Como é que eu... Até a questão da ordem, né? Porque Deus, ele tudo é uma questão de ordem. Deus ama, tudo é ordenado por Deus, e Satanás, ele vem exatamente porque a desordem, ele causa todos esses vícios. Então, você é uma pessoa que é desorganizada nessa ideia, Então, vamos ver o primeiro dessas virtudes que eu já citei no começo. O sacrifício e a dor só nascem do amor a Deus. O sacrifício e a dor só nascem do amor a Deus. Então, essa questão do sacrifício, você só consegue abraçar os sacrifícios se você tem um verdadeiro amor a Deus. É um amor que você deve pedir, e aí, pedindo amor a Deus, você consegue gradativamente abraçar situações de sacrifício. E aí vem a primeira, né? A pobreza é muito semelhante à santa obediência e à bela humildade. A pobreza basicamente é não pertencer a si mesmo. Quem cultiva essa virtude da pobreza, e é uma coisa que sempre me vinha em dúvida e confunde a cabeça dos nossos amigos católicos. Quem faz lá o ECC está negando, não, é a pobreza. Eu acho que o cara, ele acha que é o cara andar rasgado, né? Pobreza não tem nada a ver com, não, é pobreza, eu vou morar aqui numa choupana coberta de palha, né? Eu vou ter que, não, pobreza não tem nada a ver com isso. A pobreza é não pertencer a si mesmo. É a pessoa pobre de vontades próprias.
Não, eu quero porque eu quero. Isso é uma situação que ela é contra uma situação de pobreza. Como ele falou aqui, ó, a pobreza é muito semelhante à santa obediência e à bela humildade. Então a pessoa que é pobre, que cultiva a pobreza, ela meio que afoga os seus desejos próprios. Eu vou afogando aquilo que eu quero, aquela coisa de querer, e você também alimenta o meu querer. Eu vou querer, desde criancinha, quer tudo, eu quero o mundo para mim, aos meus pés. Isso é uma situação inversa a uma situação de pobreza. E Jesus diz assim: quero-vos muito pobres, desprezai todo adorno e comodidade, até desdenhar de vós mesmos. Desnudai-vos de todo o odor mundano e revesti-vos só de Jesus. Então, conforme você vai abrindo mão da sua coisa de não, eu quero, essa palavra eu quero, quando você abandona isso, você vai colocando em situação de pobreza. O que é que Jesus quer de mim? Eu tenho que me revestir nesse espírito, Eu vou ter, como fez Paulo, Já não sou mais eu, é Jesus que vive em mim. Você se transfigura completamente a Jesus Cristo. Vale a pena ir ler lá a imitação de Cristo, Eu vou ter que me transfigurar a Jesus Cristo pela fé. E aí eu vou abrindo a mão desse eu quero. Então assim, o pobre é pobre não é a pessoa em si mesmada. Então você faz o processo contrário. Essa é a pobreza de que fala a fé católica. Não é pobreza de dinheiro, é pobreza do meu querer. Eu me esvazio completamente. Eu posso estar lá multimilionário, mas eu posso me esvaziar completamente e ter uma vida em que tudo que eu tenho existe em função de servir ao reino de Deus. E o meu querer é o querer de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com pobreza financeira. E é exatamente isso que fala Jesus quando ele diz assim: nenhum rico entra no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não está falando de dinheiro. Então você pode ficar tranquilo, pode ter dinheiro, mas você tem que se transfigurar espiritualmente a Jesus Cristo. O seu querer tem que ser o querer dele. Então aí a sua fortuna ou o seu mísero salário trabalha em função do reino de Jesus. Esse é o pobre, que eu me esvazio completamente de mim e quem domina o meu querer é o próprio Jesus. E aqui diz assim: a pobreza é uma rainha coberta de farrapos, tem aspecto desagradável, mas só ao ser abraçada, o seu aroma torna-se delicioso. Com ela desfruta-se de uma paz e felicidade desconhecidas no mundo. Porém, ai da alma que se agarra a essas desgraças como sendo própria. Ai da alma que se agarra a essas graças como sendo própria. Ou seja, todas as graças que você tem não são suas, elas são cedidas por Deus. Então todas as graças que você tem através, ou dessas virtudes que você vai adquirindo, você não há de, que aí você vai no sentido contrário, não são graças que Deus me deu. Se eu tenho boa saúde, se eu tenho um bom emprego, se eu gozo de boa inteligência, se eu gozo de boas amizades, tudo isso é graça. E não foi eu, fulano de tal, só porque eu sou bonito, só porque eu consegui, não. Porque Deus colocou cada um de vocês no meu caminho. Entendeu? Cada um, Deus falou: olha, amanhã você vai encontrar fulano de tal. E ele vai ser importante na sua vida. Então, não foi você, foi Deus que fez isso. Eu levo comigo meus tesouros, e quem me tem-me a mim todo, porém não em si, mas em mim mesmo. Então,
Quem tem a Jesus tem a Ele todo, mas não é você que tem, é Ele que tem em você, né? Então essa pobreza é você fazer todo esse esvaziamento de si próprio e tentar se transfigurar a Jesus Cristo. E aí nós temos a penitência. Nós vamos partir das coisas mais comuns na vida do católico. A penitência é o fogo que conserva as virtudes. A penitência é de grande valor e propicia à alma inúmeros bens. A penitência é a arma poderosa contra os vícios. E você sabe que a penitência é uma palavra muito conhecida pelos católicos, mas infelizmente hoje é pouco praticada, né? Quando você fala de oração e penitência, nós não temos o hábito de fazer penitência, até porque nós não temos educação para isso, né? Não educam mais as pessoas para abraçar a penitência. Vou definir melhor isso um pouquinho mais à frente. A dor é a arca sagrada dos favores divinos. Então, todas essas graças divinas, elas só se abrem para você através de quem abraça a dor. Quem abraça a dor vai conseguir as graças divinas. Aqui ele diz: a dor é a arca sagrada dos favores divinos. Sem dor não há alegria, a saber, não há oração. Não há contemplação, nem sólida virtude. Sem dor não há nada disso. Vou ler de novo. Sem dor não há alegria, não há saber, não há oração, não há contemplação, nem sólida virtude. Sem sofrimento, simplesmente não há vida espiritual. A alavanca da vida espiritual é a dor manifestada nas diferentes formas de padecimento e sofrimento. E aqui tem uma diferença muito interessante entre padecimento e sofrimento, que eu vou trazer logo um pouco mais à frente. O domínio de si, a firmeza, o vigor e a constância são o apoio e as armas com que se alcança a vitória. Veja só que bonito, como é que eu vou conseguir avançar nessas virtudes? O domínio de si, a firmeza, o vigor, a constância são o apoio e as armas com que se alcança a vitória. Essa é o mote, esse deve ser o nosso coração. E quem não se abraça a situação de dor não terá a graça. E essas são as ferramentas. Você tem que ter aquela questão da constância. E aí eu venho dizer para você diferenciar essas situações. O sofrimento e a mortificação têm mais a ver com a alma, a penitência e o padecimento com o corpo. Estranho, né? Veja só, penitência e padecimento com o corpo. Então, a penitência, eu posso me infringir uma penitência. Você pode se infringir uma penitência. Eu vou fazer a penitência de subir lá no 8º andar a pé. Eu não vou usar mais o elevador. Eu vou subir a pé. Você pode infringir penitências a você. Eu vou fazer jejum como penitência, para que eu possa melhorar a minha situação espiritual. Então a penitência, ela é infringida ao corpo. O padecimento também, mas há uma diferença primordial entre penitência e padecimento. A penitência eu mesmo posso infringir a mim, mas o padecimento não. Então eu estava falando aqui da situação da mãe da Joana, que está com câncer. É uma situação de padecimento.
Ela não infringiu a si própria um câncer. Mas ela pode usar esse meio, esse padecimento, oferecer no altar do Senhor e, com isso, obter muitas graças. Muitas graças. Então, cada um de nós, na nossa vida, se a gente tiver aberto a essa situação de padecimento, a gente pode ter uma porta para o divino. É uma oportunidade esse padecimento. Então, assim, a penitência eu posso infringir a mim mesmo. O padecimento não. O padecimento Deus dá uma oportunidade. E aí eu tenho o sofrimento e a mortificação. Sofrimento e mortificação. No caso do sofrimento, vou dizer aqui, o sofrimento e a mortificação tem mais a ver com a alma. Então nós falamos de penitência e padecimento. E agora com relação à alma. A mortificação, você mesmo imputa a si próprio. A mortificação. É a mortificação da sua vontade. Aí você volta para aquela situação de pobreza. Eu posso me mortificar. Nossa, eu gostaria tanto de ter um carro novo, né? Nossa, eu vou lá. Então, não, eu tenho dinheiro, mas eu vou usar para ajudar, né? Para fazer coisas mais importantes, não coisas que me envaideçam, né? Tem coisas mais importantes para minha família, ou para mim, ou para minha esposa, para minha casa, mas aí eu vou me privar, eu vou me mortificar, não fazendo uma vontade minha. Então a mortificação, ela é a vontade, Vou ler aqui para vocês. A mortificação é a flagelação constante de toda a vontade própria. Inclui-se no sacrifício da total obediência. Então, na mortificação, eu mortifico a minha vontade. Então, tem muito lá, numa vida religiosa, né? Você tem lá um superior, que é um superior medíocre, isso não é raro, e você obedece. Né? Como fez Santa Teresinha d'Ávila, o Menino Jesus e outros, né? Todos os santos que... Dom Bosco, né? Que se submete a um superior medíocre, mesquinho, e você, por obediência, você acata e você mortifica a sua vontade. Depois Deus te dá a graça. A mesma coisa acontece em casa, no trabalho, entendeu? Há situações onde você não pode se omitir para se proteger, mas há situações que você deve obedecer, você deve se mortificar a sua própria vontade. Ah, minha mãe mandou fazer isso, eu não queria, porque eu queria ir no show lá do... né? Como que é, Renata? Não, do Maria Almeida. Né? Eu queria ir no show de Maria Almeida. Né? Essa é minha mãe, falando que minha irmã ia no show de Maria Almeida e era o show do Iron Maiden. Mas ela chamava de Maria Almeida. Então você tem o show lá de Maria. Você tem lá o show de Maria Almeida. Ela falou: não vou no show de Maria Almeida porque minha mãe não quer que eu vá. Então você. É bobagem, mas ela vai dormir mais contente. Ela vai se sentir mais segura. Então você faz essa mortificação da sua vontade. Quantas vezes o marido deve fazer a mortificação da sua vontade própria em função da esposa estar mais confortável? Ou o inverso também, né? Quantas vezes a esposa... Sabe de uma coisa? Eu estou afim de me deitar e dormir. E o cara vai chegar da faculdade com fome e não vai ter nada para comer. Aí eu vou mortificar a minha vontade de deitar e dormir, né? Ou então situações de levantar mais cedo. Então você mortifica aquela sua vontade por uma obediência ou por uma obrigação de ofício. Eu queria tanto, né, não ir fazer isso, que eu tenho coisas melhores para fazer, mas eu vou fazer
por amor aí àqueles que me dão atenção, então você mortifica aquela sua vontade. E aí vem a outra parte, que é o sofrimento. Como ele falou aqui, ó, o sofrimento e a mortificação tem mais a ver com a alma. Então a minha alma vai sendo judiada. Agora o sofrimento ele não depende de você, não é você que imputa um sofrimento a si próprio, né? Quem é mãe, quem é pai, o exemplo mais fácil é aquela, olha, e o seu filho? Não sei, ele começou a andar com más amizades, ele não quer estudar, ele não quer isso, não quer aquilo. O filho, a maioria das vezes, contraria a vontade do pai ou da mãe, coloca você em situação de sofrimento. Ou mesmo que seu filho seja exemplar, ele está sendo perseguido no trabalho, ele se deu mal numa prova, ele vai ter que passar por uma situação de sofrimento e você sofre com ele. Quem é que não ama alguém e sofre junto? Então você sofre, e esse sofrimento ele só vem para quem ama. Quem não ama não sofre, entendeu? Então assim, lá o Palmeiras perdeu, eu não amo o Palmeiras, então não sofro porque o Palmeiras perdeu, entendeu? Então assim, então há uma questão, você deve separar então as situações relacionadas ao corpo, né? E relacionadas à alma. O sofrimento, então, ele é imputado, né? Deus faz com que, porque você ama, você sofre. E aí sim. Pode falar, Fabrício. Então a gente tem a penitência e tem o padecimento, e tem a mortificação e tem o sofrimento. Exatamente. A penitência e o padecimento tem a ver com o corpo, a mortificação e Sofrimento. o padecimento e o sofrimento tem a ver com a alma. Exatamente. Então, assim, com o corpo, como o Fabrício falou aqui, ele pontua penitência e padecimento. O corpo. A penitência eu mesmo imputo a mim, e o padecimento não. Eu sofro lá de um mal, né, uma úlcera. Então eu estou padecendo de uma coisa que foi colocada. E no caso da mortificação e do sofrimento, mais voltado para a alma. E aí ele diz assim, a respeito da mortificação: é o sal que temperam todas as virtudes. Que a pessoa que está cultivando uma virtude, ela está aberta para esse padecimento, né? Quantas vezes você gostaria de ver um filme, ver não sei o que, e você tem que pegar um livro e estudar para a prova de segunda-feira, né? Isso aí já aconteceu com todo mundo aqui. A alma mortificada é pura, obediente, humilde, penitente, acompanhada por todas ou quase todas as virtudes. E aí vem uma coisa que é importante pontuar: é inimiga do barulho. Essa alma mortificada, ela é inimiga do barulho. Não é só questão de você ligar o som da sua casa. Você pode até estar com o som ligado alto, ouvindo Maria Almeida, né? Mas a questão do barulho é Fabrício, quantas vezes eu fui te levar na faculdade, aquela moído, né? Então você opta por uma situação de mortificação. Eu vou mortificar a minha vontade e eu vou ficar calado, porque aquilo foi entregue. Aquela situação de mortificação foi entregue no altar do Senhor, já não me pertence mais. Então eu não posso reclamar por um sacrifício que eu fiz e que foi entregue para completar, para suplementar o sacrifício de Jesus. Eu não posso fazer isso. Então você faz esse sacrifício de mortificação, então inimiga do barulho. É bom que também você cultive situações de silêncio, porque o Espírito Santo conversa com você no silêncio. É a situação onde é uma brisa suave, né? E no barulho do mundo você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. E aí vem uma outra
que eu até mandei para Josi um dia desse. Eu fiz um copy-cola aqui e mandei para ela, né? Que é a perseguição. Todo mundo aqui já foi perseguido uma vez, ou no emprego, ou na escola, ou sei lá. E ele diz o seguinte: a perseguição é uma das graças com as quais presentei as almas prediletas do meu coração. Então, essas situações de perseguição, quando você está numa situação onde você está indo no caminho certo, certamente você é perseguido, porque você não está sujeito ao respeito humano, que eu falei lá no começo, que é um desses pecados do mundo, né? O respeito humano. Eu não vou falar para o Ilgni, não, como é que eu vou falar para ele que ele não devia fazer isso? Melhor não falar, não, por amor a ele eu vou falar. Então assim, e você pode ser perseguido por situações como essa, porque você começa a não ser visto, mas como o amiguinho da turma, você não está mais enturmado, né? Você não veste mais a roupa igual que todos os outros vestem, você não se coloca mais igual aos outros, você é perseguido porque você, ele é Olavete ou coisa assim. Então as pessoas que pegam, ou católico é muito perseguido, cristão também, evangélico também é perseguido. Então você abraça uma situação de perseguição por amor. E Jesus diz aqui que a perseguição é uma graça. A perseguição é uma das graças com as quais presenteio as almas prediletas do meu coração. Então, qual é a promessa de Jesus? Serão perseguidos por causa de mim. Então, quando você é perseguido, graças a Deus. Graças a Deus. Eu estou sendo perseguido por causa de Jesus, graças a Deus. É uma bem-aventurança. Da alma inocente perseguida exige o silêncio na dor. Olha lá a questão do silêncio. Da alma inocente perseguida exige o silêncio da dor, o perdão ao inimigo e a alegria de sofrer. Então, você tem que ser perseguido e ficar calado. É aquela velha história, né? O bode bom não berra. Ele sofre ali e você se agarra ao sofrimento e você... Aquela coisa do teu sangue no olho, né? O bode bom não berra. Então assim, você tem que sofrer e exige o silêncio na dor. É isso que Jesus exige de nós. Você sofre perseguição em silêncio. Você não fica se lamentando a todo mundo. Estão sendo perseguidos, chorando, lamentando. Porque aí isso serve de palco. Tem gente que gosta de se lamuriar. Ela precisa estar ali como é que eu posso dizer? No centro, onde todo mundo fala, coitadinho, né, do Fabrício, né? Nossa, e aí toda semana ele vem com uma desgraça diferente, que eu estou sendo perseguido, eu furei o pé, né? Minha mãe me colocou para fora de casa, perdi o emprego, né? Então o cara fica sempre ali cultivando algum tipo de desgraça, para ele estar sempre o assunto. Tem gente que cultiva esse tipo de situação. Então você tem que sofrer calado. Você chega aqui, e aí, Fabrício, boa noite. Aí ele pega, já deita ali no ponto de ônibus e vai dormir, que ele está dormindo na rua, mas ele não reclama. Cara, que você não falou? Não, eu estou bem aqui, dormindo na rua, minha mãe me colocou para fora. Coisa boa. Minha mãe me deixou no show da Maria Almeida. Foi no show de Maria Almeida, a mamãe cortou você. Então, para a gente partir já para os finalmente, nós vamos falar aqui dos vícios opostos aos sacrifícios. Então, esses sacrifícios nós temos, né, que cultivar como virtude.
mas tem vícios que se opõem a essas virtudes. Então eu tenho a falta de mortificação. A falta de mortificação, ela é um vício, né? Então assim, a mortificação é você não, a mortificação é você anular a sua vontade. E a falta de mortificação é um vício. Ou seja, eu sempre quero fazer valer aquilo que eu quero. Então eu não me mortifico, eu não mortifico a minha vontade. E aí eu caio num vício. E aqui diz o seguinte: a vida espiritual subsiste e cresce com a seiva da mortificação. Ou seja, a vida espiritual depende da mortificação. Ela depende, é necessário uma mortificação para você evoluir espiritualmente. Só que aqui ele completa a questão da ausência dessa mortificação. Não há declive mais acentuado que faça o coração descer por todo tipo de vícios, como a falta de mortificação. Então é aquela suave declividade, você não se mortifica e você vai com isso cultivando os vícios. Então é na mortificação que você mata na raiz os vícios. Você vai cortando gradativamente os vícios. Então nós precisamos ter a prática da mortificação. Como eu falei aqui, não há declive mais acentuado que faça o coração descer por todo tipo de vícios, como a falta da mortificação. Então nós temos a mortificação, que é a base para o nosso crescimento espiritual. E Jesus diz assim: diz-me, Senhor, no que devo mortificar a mim mesmo e quando? Jesus completa: sempre e em toda parte, especialmente quando a alma se sente alguma inclinação desordenada. Então a mortificação, ela deve vir quando você tem uma inclinação desordenada, e todos nós temos, não é? Todos nós temos inclinações desordenadas. Eu, por exemplo, quando estou passeando de carro pela cidade, né? Outros homens podem olhar as damas nas calçadas, eu olho as barracas de lanche, né? Eu estou dirigindo aqui, é uma barraca de lanche, eu fico, nossa, outra barraca de lanche. Então assim, essa minha inclinação desordenada, eu tenho que fazer ali a penitência, né? De não parar numa barraca de lanche. E assim, qual é o problema que tem em Porto Velho? Que em toda quadra tem uma em cada esquina e uma no meio. O samba está aqui na frente também. Então assim, é uma inclinação desordenada que todos nós temos as nossas. Situações onde você coloca a sua alma em risco. Então eu vou ler de novo. Há uma pergunta para Jesus Cristo: diz-me, Senhor, no que devo mortificar a mim mesmo e quando? Ele responde: em toda parte, especialmente quando a alma sente alguma inclinação desordenada, mesmo nas coisas mais santas, tanto mais nos vícios. A alma que se mortifica em tudo a alma que se mortifica em tudo que não seja reto, e orientar os seus atos e intenções a mim somente, como único fim de agradar-me. Nas coisas ilícitas, há sempre de mortificar-se por dever, nas coisas lícitas, por amor a mim. Então nós temos as coisas ilícitas e as coisas lícitas. Então eu parar lá no salgadinho lá e pedir 2 saltenhas e uma Coca-Cola, não há nada de ilícito nisso. Não há nada de ilícito. Eu posso fazê-lo. Mas por amor a Jesus Cristo, por penitência,
por mortificação da minha vontade, eu não vou fazê-lo. Então eu vou tomar café em casa lá. Eu sei que lá é só café e tapioca todo dia. Tem cuscuz. Tem cuscuz, assim, eu não aguento mais comer tapioca e cuscuz todo dia. Mas o que já me leva a uma outra virtude, a virtude do jejum. Ah, tem isso? Não, eu vou ficar sem comer mesmo, né? Não, eu vou dormir com fome. Pronto. Então, como eu falei, eu tenho as coisas lícitas e as coisas ilícitas. Então eu posso me mortificar a minha vontade nas coisas lícitas, que é essa coisa de tomar 2 litros de Coca-Cola, comer o salgado, né, e dormir até mais tarde, ou virar à noite no computador, ou coisas assim, passar o dia jogando videogame. Então eu posso me mortificar a minha vontade nas coisas lícitas, por amor a Jesus Cristo, mas principalmente nas coisas ilícitas. Principalmente nas coisas ilícitas. Então, assim, eu vou me colocar numa situação de risco, onde eu vou lá para uma festinha, eu sou um homem casado ou um homem solteiro, e lá está uma situação onde eu posso me colocar a minha pureza em risco. É uma situação onde eu posso me envolver com uma outra pessoa, situações onde eu posso servir de escândalo. Esse não é um camarada lá que ele é ministro da Eucaristia lá da igreja não sei o que, aí se bebeu, arrancou a roupa, falou besteira, passou a mão na mulher do vizinho. Então você se coloca em situações de risco. Então você tem que, por amor a Jesus, se colocar numa situação, evitar situações lícitas por amor a Jesus, e evitar as ilícitas, porque é pecado. Eu vou ler de novo aqui. Diz-me, Senhor, no que devo mortificar a mim mesmo, e quando? Sempre, em toda parte, especialmente quando a alma se sente alguma inclinação desordenada, mesmo nas coisas mais santas, tanto mais nos vícios. A alma deve mortificar-se em tudo o que seja não reto, e orientar os seus atos e intenções somente a mim, com o único fim de agradar-me. Nas coisas ilícitas sempre há de mortificar-se por dever, nas coisas lícitas por amor a mim. Então nós temos aí essa natureza da mortificação. Você sabe que nenhuma das outras virtudes, elas não vêm se você não tem mortificação. A mortificação eu vou cancelar o meu desejo, e vai ser a vontade de Jesus que me move. Uma alma mortificada progride grandemente na perfeição. Ao contrário, a alma que se deixa levar por seus gostos e inclinações mancha-se, rebaixa-se e retrocede, correndo o risco de perder o calor e a vida espiritual. Ou seja, se você se solta ao seu instinto animalesco, se você não faz esse exercício da mortificação, você se coloca em grande risco. Então a mortificação ela é necessária, né? Uma alma mortificada progride grandemente na perfeição. Ao contrário, a alma que se deixa, ela vai degredindo. Geralmente uma alma fria é uma alma que não se mortifica. Geralmente uma alma fria é uma alma que não se mortifica. Uma alma que cai frequentemente em pecado é uma alma débil que não se mortifica. Uma alma que não avança no caminho da perfeição, das virtudes e da cruz sem dúvida, uma alma que não se mortifica. Então, na hora que você abraça a cruz, você abraça essa mortificação. É a mortificação do seu desejo,
daquilo que é, como eu falei no começo, eu quero, e a mortificação ela caminha exatamente ao contrário. E aí, para a gente encerrar, eu vou falar aqui de mais 2 vícios, para falar a verdade, de 3. Tem mais aqui, né? A moleza é um outro vício que nos coloca numa situação ela oposta ao vício. Uma pessoa que se mortifica, uma pessoa que abraça a dor, ela não pode estar viciada na moleza. Eu me jogo no fundo do sofá e eu fico lá. Então, todas as situações de sofrimento, eu vou abrindo mão, né? A penitência e a mortificação a fazem estremecer. Estou falando da moleza. O único remédio para esse vício pegajoso consiste no trabalho e no desprezo de si, juntamente à constância, penitência e generosidade. Então, a moleza, ela vai ser combatida pelo trabalho, e o trabalho pesado. As pessoas que aderem a um trabalho mais pesado, elas têm essa virtude, elas são mais aptas à dor. O trabalho é bom para você educar a sua alma. Então você é mais afeito a situações onde você pode ter situações onde você vai ficar mais tempo com fome, com sede, mais sol, mais sacrifício. Então isso é bom para moldar a sua alma. E junto com a moleza vem a delicadeza. Eu falei aqui no começo, né? O vício da delicadeza consiste num refinamento polido que exagera a sensibilidade ou a sensualidade. Então a delicadeza também é um vício que ele é contra esses dons de sacrifício, essas virtudes de sacrifício. Se eu sou uma pessoa delicada, né? Muito refinada, então assim, situações onde tudo é muito áspero, eu vou evitar situações onde eu vá passar dor, constrangimento. Então essa casca grossa é uma virtude. Você está em situações onde você aguenta o pau, você aguenta situações de constrangimento difíceis, né? Ela é boa para você combater esse tipo de vício. E para finalizar, a comodidade espiritual resiste à busca de si mesmo. Então, essa comodidade espiritual, eu me coloco em situações cômodas e o meu espírito ele vai enfraquecendo. Também, aqui na continuação, nós vamos ter a gula, né? A gula é o último vício dessa primeira quadro de virtudes de sacrifício. A gula é filha da desordem e por isso do próprio Satanás. A gula consiste numa desordem material que leva o apetite humano a ultrapassar os limites no comer e beber, da moderação e da prudência. Então a gula é um dos pecados capitais, né? Ele é um desses pecados que se opõem à questão do sacrifício. Como eu falei no começo, né? Toda esses vícios que estão vinculados aos 2 aparelhos digestivo e reprodutivo, eles vão estar de certa forma vinculados à gula. E a gula, ela é a porta para a desordem. A desordem nesses 2 campos, né? Tanto a questão da boca, do ventre, né? E ventre aí você pode estômago e aparelho reprodutivo todo. Então assim você tem uma desordem completa. Então a gula ela é a porta de entrada de todos esses vícios. E como é que você combate esses vícios abertos pela gula? Pela mortificação. Eu quero parar na banca de salgadinho, não vou fazê-lo. Eu quero fazer isso, não vou fazê-lo. Eu quero dormir até mais tarde, não vou fazê-lo. Então você vai, de certa forma, pegando a sua vontade e você vai diminuindo ela gradativamente. Então,
a mortificação, ela é o primeiro degrau para que você adquira as virtudes aí, as virtudes de sacrifício, né, que vão fazer você progredir. Como eu falei aqui, né, quem não tem mortificação, não tem vida de oração, não tem vida de contemplação e não tem vida de amor a Deus. Então, essa é a porta inicial. Com isso, eu espero que a gente fique mais atento a esses aspectos na nossa vida de oração e nos nossos impulsos, né? Nossos arrobos de vontade e arrobos de autoridade que você quer ser. Então você tem que esvaziar a si próprio. E não é mais o que eu quero, é o que Jesus quer. E como disse Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando você se molda completamente às vontades de Cristo, quando você se esvazia completamente, quando você é um homem pobre, uma mulher pobre, mas é pobre da sua vontade própria. A pobreza, como eu falei no começo, a pobreza não é dinheiro, é pobreza de vontade própria. Eu já não tenho mais querer próprio, o que eu quero é o que Jesus quer. Então, esses são as virtudes de sacrifício. Espero que tenha ficado aí bom para vocês. E esse é só o primeiro capítulo do livro, né? Então a gente vai ter outras palestras para a gente poder, como é que eu posso dizer, mergulhar um pouco mais nisso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.